Olá pessoal, o meu nome é Genilson. Meu nome é Matheus. Meu nome é Pedro. Na aula de hoje iremos falar sobre o método da falsa posição. Roda a vinheta. Para quem não sabe, o método da falsa posição ele originou-se no Antigo Egito. Então, antes de começarmos a falar sobre esse método, que tal conhecermos um pouco sobre a história? Vem com a gente! O Egito Antigo era situado a nordeste da África, ao norte com o Mar Mediterrâneo, ao sul com a Núbia, atual Sudão, a leste com o Mar Vermelho e a oeste com o deserto da Líbia. Seu território era estreito e comprido e se dividia em Alto Egito, região do Vale, e Baixo Egito, região do delta do Rio Nilo. A região do Vale, como podemos observar nessa imagem, é toda essa listra verde do Rio Nilo, que são um afunilamento que formam um vale. E a região delta é toda essa lateral. A sociedade egípcia ela é caracterizada por ser completamente uma sociedade hierárquica, onde sua possibilidade de mobilidade social é quase nula. E cada classe social ela possuía suas funções perante o Estado, sendo quem tinha menos poder deveria obedecer quem estava acima. Aqui a gente podemos observar que na pirâmide, que no topo ficava o faraó. E depois vinham os nobres, os sacerdotes, os escribas, os exércitos, guerreiros, os artesãos, os camponeses e os escravos. O faraó, ele era o que comandava, e ele era venerado como um verdadeiro deus, pois ele era considerado como um intermediário entre os seres humanos e as demais divindades. Depois vinham os sacerdotes, eles formavam junto com os nobres a corte real. Tanto a nobreza como o sacerdócio eram hereditários, compondo a elite militar e a latifundiária. Os escribas, eles estavam a serviço do Estado, para planejar, fiscalizar, controlar a sua economia, por isso sabia ler e escrever, e era eles que anotavam os feitos do faraó durante o seu reinado. E os textos que era produzido por os escribas anotavam tudo que acontecia na época era anotado. E esses textos seriam colocados nos túmulos do faraó quando eles morressem. Depois vinha o exército, que era constituído por jovens, e eles eram convocados em tempo de guerra, e os soldados mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. Por sua parte, os artesãos, e depois vinham os artesãos, que eram os trabalhadores assalariados, que exerciam diferentes ofícios, como cortadores de pedra, carpinteiros, palheiros e etc. E os camponeses eles formavam a maior parte da população. Eles trabalhavam na agricultura, na criação de animais e deveriam pagar os altos impostos. E por último vinham os escravos, que geralmente era o povo dominado nas conquistas do Estado egípcio, conhecido também como prisioneiros de guerra. Trabalhava demais. E também eles não recebiam salário e ganhavam algumas roupas e alimentos para a sua subsistência, e era desprezado pela sociedade. Como todo mundo sabe, já estudou, e eles não possuíam direito. A economia no Egito Antigo se destacava pela agricultura, pecuária e comércio exterior. Na agricultura destaca-se o cultivo de trigo para fazer pão, de cevada para fazer cerveja, de linho para fazer tecido e de papiro para fazer papel. Na pecuária, criavam bois, asnos, carneiros, porcos e aves. Para grande parte da população, a carne só era comida em ocasiões especiais, por causa que a carne era artigo de luxo para eles. Aqui vamos olhar algumas imagens agora de como era feito o processo de irrigação de tratamento da terra. As ciências mais importantes do Antigo Egito eram a medicina, a astronomia e a matemática. Vamos então agora conhecer um pouco sobre cada uma delas.
A medicina no Antigo Egito estava inevitavelmente misturada com a magia. Na época, não havia uma linha clara que demarcasse os limites entre a ciência e a religião. Os egípcios conheciam bem a anatomia humana. Documentos médicos datados da época descrevem cirurgias delicadas, como o engessamento de membros com ossos quebrados e todo o sistema circulatório do corpo humano. Na astronomia, a principal realização foi o calendário solar, que continha 12 meses de 30 dias cada, para um total de 360 dias por ano. Sobre 4.000 anos antes de Cristo, eles adicionaram 5 dias extras, ao final de cada ano, para trazê-lo mais de acordo com o ano solar. A matemática ela foi de grande importância para o povo egípcio, pois com ela foram construídas pirâmides, diques, canais de irrigação e entre outros. Além disso, ela foi de grande importância para o estudo da astronomia. Existem poucas fontes matemáticas egípcias. As mais importantes são o papiro de Moscou, o papiro de Cairo e o papiro de Hindi. Foram com esses tipos de documentos que hoje temos acesso a grande parte dos métodos matemáticos que eles utilizavam na época e que usamos até hoje, como o que iremos falar, que é o método da falsa posição. Esse método começou a ser usado há pelo menos 3.800 a.C., quando não havia nenhum indício do surgimento da linguagem algébrica que manejamos hoje em dia. Quase sem pensar, e ele foi durante muitos séculos importante para ser usado em várias culturas. Seu funcionamento baseia-se em proporcionalidade, e a presença desse método, conhecido hoje como método da falsa posição, mostra como as ideias relacionadas com proporcionalidades encontram-se presentes, difusas nas práticas matemáticas de muitas civilizações ao longo do tempo. Em sua gênese histórica, esse método é um procedimento iterativo de resolução de problemas lineares. Já bastante antigo, ele consiste em um procedimento de tentativas e erros. Vamos ver agora uma demonstração de como é esse método. Tendo uma equação linear ax igual a b, você aplicando um valor falso de ax igual a 0c, dividindo ax igual a b por ax0 igual a c, então vamos ter que x é igual a ax0 vezes b sobre c. Oi pessoal, estou aqui para dar continuidade. Eu vou resolver o exercício 26. É um exercício usando o método da falsa posição. O que o exercício pede? Uma quantidade e o seu quarto adicionado torna-se 15. Qual é essa quantidade? Uma quantidade que vamos chamar de x mais um quarto de x torna-se 15, ou seja, x mais um quarto de x é igual a 15. Ele quer saber exatamente qual é o valor de x. Pelo método, a gente busca um número e esse número torna-se a fração em um número inteiro. Então, o que a gente vai pegar? Aqui a gente vai pegar o número 4, vamos chamar o x de 4, x0 de 4, então x é igual a 4. Esse número 4 é o x falso. O que nós vamos fazer? A gente vai substituir no lugar do x e multiplicar. Então vai ficar assim, nós vai ter 4 vezes 1 mais 1 quarto igual a 15. Resolvendo, vai ficar 4 mais 4 dividido por 4 igual a 5. Resolvendo isso vai ficar igual a 5. Logo, esse número 5 não é o resultado esperado. Então, se nós multiplicar ele por 3, a gente vai multiplicar agora por 3. Vamos ver o que vai dar. Multiplicando por 3, aqui a gente pode observar aqui. 3 vezes 4 é igual a 12. Logo, 12 vezes 1 mais 12 sobre 4. Logo, 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, 12 mais 3 é igual a 15. Então, aí a gente chegou no resultado esperado.
Então, o x da equação vai ser 12. Dando continuidade na nossa resolução de exercícios, vamos agora resolver o problema 24 do papiro de Rinde, que diz o seguinte: uma quantidade desconhecida acrescida de sua sétima vale 19. Qual é esta quantidade? Como não sabemos qual é esta quantidade desconhecida, vamos chamá-la de x, ou seja, uma quantidade desconhecida acrescida de sua sétima, acrescentada à sua sétima, temos x mais 1/7 de x, que é igual a 19. Qual é esta quantidade? Ou seja, qual é o valor de x? Reorganizando nossa equação, temos x que multiplica 1 mais 1/7, que é igual a 19. Então agora vamos atribuir um valor falso, que vamos chamar de x0, que é igual a 7. Substituindo na nossa equação, temos 7 que multiplica 1 mais 1/7, que é igual a 8. Veja que não é mais 19, ou seja, então não chegamos ainda no nosso resultado. Multiplicando ambos os lados por 19/8, temos 19/8 que multiplica 7, que multiplica 1 mais 1/7, que é igual a 8, que multiplica 19/8. Efetuando a conta, temos 133/8, que multiplica 1 mais 1/7, que é igual a 19. Ou seja, achamos o nosso x, que é igual a 133/8. Para tirar a prova, basta pegar o valor encontrado, substituir na primeira equação, que teremos a igualdade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ter embarcado conosco nessa viagem, conhecendo um pouco sobre a história do Antigo Egito. E espero também que vocês tenham compreendido o método da falsa posição. Um abraço e fique com Deus.